Paz, irmãos, mais uma quarta-feira, né? Juntos novamente, dessa maneira, pelas redes sociais, mas no momento tem que ser assim, né? Então, nesse dia, nessa quarta-feira, eu trouxe uma palavra abençoada, direto do coração do Senhor, para mim e para você. Amém? Antes de nós começarmos, então, gostaria que você fechasse teus olhos e nós orássemos ao Senhor, agradecendo a Ele esse dia, amém? Senhor Deus, eterno Pai, Deusinho amado, querido, nesse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela sua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo seu carinho, pelo seu amor. Em nome de Jesus, Pai querido, coloque teus anjos, Senhor, em volta desse lugar, protegendo, Senhor, aonde vai ser ministrada a sua palavra, Paizinho querido. Em nome de Jesus também, Senhor, envie anjos para casa, Senhor, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está assistindo essa célula, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, coloque teus anjos protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nessa quarta-feira, eu trago uma palavra que está lá no livro de Lucas 19, do 1 ao 9. Eu creio que vocês já tenham escutado essa passagem, né? Essa passagem, ela me marca bastante, me traz muito ensinamento, né? Que fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. O quê? Ele se hospedou na casa do pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? O que nós podemos ver nessa passagem? Zaqueu, né, um homem, um publicano, um cobrador de impostos, onde muitos viam ele com outros olhos, não gostavam de Zaqueu pelo que ele fazia, né? Então, nós vimos aqui nessa passagem que Zaqueu, ele era de pequena estatura. E Jesus, passando pela cidade de Jericó, aonde que Jesus se hospedou? Na casa de Zaqueu. E o que aconteceu a partir dali é o que nós vamos ver. E eu quero deixar uma pergunta para vocês, que nós vamos responder lá no final. O que acontece quando Jesus entra na nossa casa? O que acontece quando Jesus entra na minha e na sua casa? O que pode acontecer, né? Nós podemos ver nessa passagem de Zaqueu que ele tinha um coração ansioso em conhecer Jesus. Pelo que falavam de Jesus, pelos milagres que Jesus vinha fazendo, né? Então, Jesus criou dentro de Zaqueu, no coração de Zaqueu, uma vontade enorme de conhecer Jesus, né? Só que quando quando avisaram que Jesus ia passar em Jericó, formou-se uma multidão muito grande, formou-se um paredão de pessoas. Nas árvores subiam pessoas, muitas pessoas, para poder ver Jesus. Nesse dia,
Zaqueu também queria ver Jesus, porque ele tinha uma vontade enorme de ver, né, Jesus, de conhecer quem era Jesus e o que Jesus podia fazer na vida dele. Então, Zaqueu, quando ele se depara com toda aquela multidão, quando ele se depara com todas aquelas pessoas, ele imagina como que eu, né, com todas as minhas limitações, Zaqueu era um homem de estatura baixa, a Bíblia diz que ele era muito pequeno, vou me colocar no meio da multidão, no meio dessas pessoas, sendo que eu até penso que ele deve ter na hora imaginado que ele poderia até morrer se ele enfrentasse a multidão. E também que Jesus não o veria no meio de tantas pessoas. Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu olha para sua volta, né, seu entorno, e vê muitas pessoas, as árvores lotadas de gente, mas ele avista uma que não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa. Então Zaqueu corre para lá, né, e diz, nessa que eu vou subir. Só que Zaqueu não esperava que a figueira era uma figueira brava, né? Eu fui pesquisar o que era uma figueira brava. Figueira brava é uma árvore onde tem espinhos. Só que a vontade de Zaqueu era tão grande em conhecer Jesus que ele não se importou qual era a árvore, o que tinha na árvore, que tipo era aquela árvore, né? E Zaqueu subiu, fechou os olhos, diz que subiu e ficou lá em cima, lá no topo. E Jesus, ao passar por ali, viu, né, com certeza, viu toda aquela multidão, mas uma pessoa, somente uma pessoa, chamou a atenção de Jesus. Quem foi? Zaqueu. Mas por que ela chamou a atenção de Jesus? Porque Zaqueu, ele teve que vencer todas as suas limitações para poder se achegar a Jesus. Então Jesus percebeu que a busca de Zaqueu por Jesus era muito grande. Jesus, ele viu o quanto, né, Zaqueu venceu suas limitações por ser pequeno, por não conseguir chegar no meio da multidão, por subir naquela árvore, uma figueira brava, uma figueira onde tinha espinhos, né? Então Jesus, ele viu, ele percebeu, né, o quanto Zaqueu queria se achegar a ele. Que lindo, né? O que eu e você estamos fazendo para nos aproximar mais de Jesus? E os nossos limites, quais são? Que estamos enfrentando para nos achegar a Deus? Quais os limites que nós estamos enfrentando para nos chegar a Deus cada vez mais? Essa pergunta eu faço para mim e para você, irmão. Jesus, naquele momento, vendo tudo o sacrifício que Zaqueu fez para se chegar a ele, Jesus olha para aquela figueira brava e diz, né? Zaqueu, desça daí que hoje hei dormir em sua casa. Mas o que me deixa mais intrigante, assim, que me deixa mais pensativa, como Jesus sabia o nome daquele publicano, cobrador de impostos, né, que a sociedade não gostava, que as pessoas viam ele com outros olhos? Como que Jesus sabia? Como que Jesus sabia o nome dele? No meio de toda aquela gente, Jesus apontou a ele. Porque Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele nos conhece, ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições, ele conhece o nosso coração. Ele sabia o desejo do coração de Zaqueu, como ele sabe o meu desejo do meu coração e o desejo do teu coração. Ele sabe quando eu estou verdadeiramente decidida a ter uma vida com Cristo, uma vida voltada aos princípios do Senhor, que Jesus para e se volta a mim e a você e nos chama pelo nosso nome. Então, ele sabia o desejo do coração de Zaqueu. Se Zaqueu
passou por todas essas situações. Zaqueu passou pela multidão. Zaqueu conseguiu chegar numa árvore. A árvore tinha muitos espinhos, mas Zaqueu subiu na árvore, ele insistiu e subiu na árvore, é porque ele queria realmente uma mudança em sua vida. Amém, irmãos? Quando Jesus entra na nossa casa, né? Ele entra não apenas para mudar a minha vida e a tua vida. Ele entra para mudar a minha vida e a vida de todos que nos rodeiam. E Zaqueu, naquele momento, quando Jesus fala para ele que ele ia dormir na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão feliz, mas tão feliz com a visita de Jesus, que não se importou com o que os outros falavam. Tanto é que na palavra do Senhor fala aqui que os outros murmuravam. Os outros murmuravam, dizendo que Jesus iria se hospedar na casa de um pecador, né? E Zaqueu, ele não se importava com o que os outros iriam falar, né? O que ele estava mais interessado era na visita de Jesus, era que Jesus iria naquela noite e ia dormir na casa dele. Muitas pessoas querem as bênçãos do Senhor. Quem não quer? Quem não quer que Deus abençoe? Quem não quer que Deus faça milagre na sua vida? Todos querem, irmãos. Só que muitos se preocupam com o que os outros vão falar, com o que o outro vai dizer, né? Para isso, eu preciso ter uma vida voltada a Deus, uma vida voltada a Cristo, a Jesus, né? Só que muitos se preocupam com o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, né? E acabam fechando essa porta, acabam fechando a porta para Jesus. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer, né? Quando Jesus resolveu se hospedar na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão feliz, mas tão feliz, que o que os outros estavam falando para ele não importava. Porque Zaqueu tinha certeza que naquele dia, naquela noite, a salvação iria entrar na casa dele. Quantas vezes eu e você fechamos a porta para Jesus? Quantas vezes eu e você nos importamos com o que os outros vão falar e deixamos Jesus para fora? Não trazemos Jesus para dentro da nossa casa. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só com ele que eu tenho salvação. Amém? Então Zaqueu, ele mostrou o desejo de ser transformado. Eu imagino que naquela época Zaqueu, pelo que ele fazia, ele tenha pensado, né, que ele estava pecando, que ele estava fazendo errado, tirando dinheiro, né, do povo, né, cobrando impostos. E ele queria ser transformado. E de tanto ouvir falar de Jesus, Zaqueu, então, buscou a se achegar mais e mais ao Jesus. Então, Zaqueu levou Jesus para sua casa, né? E lá, Zaqueu, diante do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, né? E disse ao Senhor, né, que ele estava arrependido do que ele fez, que ele queria ser transformado. Olha só a atitude dele. Ele queria ser transformado. E como que ele ia ser transformado? Como que a salvação iria chegar para ele? Ele se arrependendo dos seus pecados. Zaqueu se arrependeu de tudo que ele fazia. Zaqueu se arrependeu do que ele estava fazendo, do que ele estava tirando de pessoas pobres. Zaqueu se arrependeu. E ele não se arrependeu da boca para fora, ele se arrependeu de todo o coração. E Deus, ele conhece nosso coração. Então, ele se arrependeu dos seus pecados. E aí ele fala a Jesus que ele vai dar metade dos seus bens aos pobres, né? E por essa atitude que ele teve, veio a salvação àquela casa.
Jesus, ele viu o arrependimento na vida de Zaqueu. Jesus, ele viu o quanto ele estava falando, o quanto Zaqueu estava arrependido, literalmente. Jesus foi direto no coração, Jesus foi lá, buscou lá essa resposta. Então, meus irmãos, Jesus viu o arrependimento dele. Jesus, ele vê o nosso arrependimento. Jesus vê quando eu e você queremos se achegar a ele. É isso que Deus quer, meus amados. Que eu e você vencemos todas as nossas limitações e buscamos cada vez mais ao Senhor. O tempo, irmãos, esse é um tempo de mudança de vida. Jesus, deixe de Jesus entrar na sua casa e mudar a sua história, mudar a vida da sua família, mudar a vida, né? Mudar seu casamento. Deixa Jesus entrar e mudar a história de vida sua. Aonde você precisa de que Jesus mude? Aonde que você precisa que Jesus entre na sua vida? Em qual parte você precisa que Jesus faça a obra na sua vida? Amém, irmãos? Zaqueu, ele entendeu que ele precisava da salvação. Zaqueu, ele entendeu que o que ele fazia era errado. Zaqueu, ele entendeu que para ele ter a salvação, ele tinha que se achegar a Jesus. Então, eu e você, para mim e para você termos a nossa salvação, precisamos nos achegar cada vez mais ao Senhor. Amém? Devemos sim nos sacrificar, devemos sim buscar cada vez mais ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, a resposta que eu quero deixar para vocês lá da primeira pergunta: o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Quando Jesus entra na nossa casa, na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida, ele nos traz a salvação. Ele nos traz a certeza de que as nossas vestes serão trocadas, de que tudo aquilo que era velho vai se transformar em novo. A salvação, irmãos. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Desejo do fundo do meu coração muitas bênçãos. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida e fazer a obra por completo. Amém, irmãos? Então eu quero que você, nesse momento, se precisar de oração, já sabem que tem o grupo, já podem deixar lá nos comentários, compartilhem essa célula com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque através de uma palavra sim é que nós vamos salvar muitas e muitas vidas. Amém, irmãos? Então, nesse momento eu quero orar com vocês. Quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, Paizinho querido, nessa noite, eu te agradeço por essa célula, Senhor. Eu te agradeço por cada membro dessa célula, Paizinho amado, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Que o Senhor possa vir, Senhor, cada vez mais dar força para cada um, Senhor, se achegar mais e mais a Ti, Deusinho amado. Eu te peço, Deusinho amado, visite cada casa, levando muitas bênçãos, Pai, muitas sortes de bênção para cada família, Senhor. Em nome de Jesus, leve, Senhor, a salvação para a casa de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Eu te agradeço, Paizinho amado, por esse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, até a nossa próxima célula. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um resto de semana maravilhoso e abençoado por Deus. Amém?